Olá, vamos à leitura da lição de hoje, terça-feira, 8 de outubro. A cura do cego, parte 1. Jesus, o grande eu sou que se apresentou a Moisés no deserto. Eu sou a luz do mundo. Os líderes judeus eram cegos espirituais e nem os discípulos conseguem ver em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia João 9, de 1 a 16 e responda o que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrige essa crença falsa. Para os discípulos, o homem era cego simplesmente porque era pecador. E Jesus mostrou que aquele homem estava ali por um propósito específico. Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção. Mas a história de Jó deveria mostrar que isso nem sempre é assim. Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso apontando para um propósito mais elevado de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus fez o homem do pó da terra, Gênesis 2, verso 7. E aplicando o mesmo princípio, Deus usa o barro e a água para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Em Mateus, Marcos e Lucas, a história de milagre segue um padrão comum. Uma expressão do problema, a condição do indivíduo a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura, acompanhado de louvor a Deus. Na história de João 9, essa sequência é completada em João 9:7. Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando um longo discurso entre o homem curado e os líderes religiosos. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastantes: pecado e a obra de Deus, o cego e a visão. E só em João 9,14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado, porque, segundo a tradição, não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim, os fariseus consideraram Jesus como um transgressor do sábado. A conclusão deles foi de que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado. João 9,16. Mas outras pessoas acharam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgiu uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de que Jesus era o Deus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos. Como aquele cego poderia ver? Da onde veio o milagre? Como um pecador poderia efetuar tão grandioso milagre? Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? E nos nossos dias, o conceito de que a lei de Deus foi abolida. Os líderes judeus usavam o poder de Jesus de curar no sábado para dizer que Jesus violava o sábado. E na nossa atualidade, as pessoas usam o mesmo princípio de que Jesus curava no sábado, porque ele invalidou a guarda do quarto mandamento. Isso não é verdade. Jesus curava para mostrar que o sábado é dia de cura, dia de bênção, dia de restauração, porque ele abençoou e o santificou. Amém? O propósito desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Junte-se conosco ao se inscrever, compartilhar e comentar e deixar o seu sinal que gostou. E amanhã tem mais.